Neste vídeo, mergulharemos nas palavras atemporais de Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos da Roma antiga. Conhecido por sua sabedoria prática e conselhos profundos sobre a vida, Sêneca nos guia através das complexidades do ser humano, com lições que permanecem tão relevantes hoje, quanto eram há 2000 anos. Aqui, reunimos 10 frases poderosas que irão enriquecer seu conhecimento e inspirar uma reflexão mais profunda sobre como viver de forma mais plena, sábia e equilibrada. Prepare-se para absorver a sabedoria que atravessou os séculos e que pode transformar a maneira como você enxerga o mundo e a si mesmo. Se essas lições te inspirarem, não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e compartilhar com amigos. Assim, você nos ajuda a levar a sabedoria de Sêneca a mais pessoas. Vamos começar. Pensamento 1. Aos outros perdoa sempre, a ti nunca. Essa citação de Sêneca reflete um princípio ético que enfatiza a importância de perdoar os outros enquanto se mantém uma postura de rigor e autoexigência consigo mesmo. A ideia central é que devemos ser generosos e compreensivos com os erros e falhas dos outros, pois o perdão é visto como uma virtude que promove a harmonia e a paz nas relações interpessoais. Em contrapartida, ao dizer, a ti nunca, a frase sugere que devemos ser críticos e exigentes com nós mesmos, buscando constantemente o autodesenvolvimento e a melhoria pessoal, sem nos permitir desculpas para os nossos próprios erros. Essa abordagem pode ser interpretada como um convite para manter um equilíbrio moral, praticando a compaixão e o entendimento com o próximo, mas também mantendo uma disciplina pessoal rigorosa. A filosofia estoica, a qual Sêneca pertencia, frequentemente promovia tanto o perdão quanto a autorreflexão crítica, incentivando a humildade e a autoavaliação. Pensamento 2. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. A frase sugere uma reflexão sobre a verdadeira riqueza e a influência das expectativas externas em nossas vidas. Viver de acordo com as leis da natureza implica adotar um estilo de vida simples, em harmonia com as necessidades básicas e essenciais. Isso significa valorizar o que é realmente necessário para o bem-estar e a satisfação pessoal, ao invés de buscar excessos materiais. Nesse contexto, a pobreza não é vista como a falta de bens materiais, mas como a ausência de necessidades não satisfeitas. Quando se vive de forma simples e alinhada com a natureza, as necessidades são minimizadas, e a sensação de suficiência e contentamento é mais facilmente alcançada. Por outro lado, viver de acordo com as opiniões alheias significa moldar a própria vida com base nas expectativas e julgamentos dos outros. Isso pode levar a uma busca incessante por aprovação social, status e bens materiais, na tentativa de atender a essas expectativas externas. Nesse caso, a riqueza nunca é verdadeiramente alcançada, pois está sempre dependente das opiniões mutáveis e muitas vezes insaciáveis dos outros. A frase, portanto, enfatiza a importância de buscar a satisfação e a riqueza interior através da simplicidade e da autenticidade, ao invés de se deixar levar pelas pressões e expectativas externas. É um convite a refletir sobre o que realmente traz contentamento e a viver de acordo com valores pessoais genuínos. Pensamento 3. Não é porque certas coisas são difíceis que nós não ousamos. É justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis. A frase destaca a relação entre coragem, iniciativa e a percepção de dificuldade. A primeira parte da frase sugere que a dificuldade percebida em certas tarefas ou objetivos não é a razão pela qual evitamos enfrentá-los. Em outras palavras, as pessoas muitas vezes justificam sua inação ou hesitação, apontando para a dificuldade como uma barreira. A segunda parte inverte essa lógica, afirmando que a verdadeira razão pela qual essas coisas parecem difíceis é a falta de ousadia ou coragem para enfrentá-las. Quando não ousamos, não tomamos as ações necessárias para superar desafios, o que perpetua a percepção de que essas tarefas são difíceis. Em essência, a frase encoraja a ação e a coragem. Ela sugere que muitos obstáculos podem ser superados se tivermos a coragem de enfrentá-los. Ao ousar, podemos descobrir que as dificuldades não são tão insuperáveis quanto parecem inicialmente. Essa perspectiva incentiva a proatividade e a confiança em nossas capacidades para enfrentar desafios.
Pensamento 4. O esforço chama sempre pelos melhores. A frase sugere que o esforço constante e dedicado é um atributo fundamental para atrair ou caracterizar pessoas que se destacam ou alcançam excelência em suas áreas. Ela destaca a importância do empenho como um fator crucial para o sucesso, implicando que aqueles que se dedicam e trabalham arduamente são frequentemente os que obtêm os melhores resultados. O uso da palavra chama sugere que o esforço atua como um ímã para os melhores, ou seja, aqueles que são considerados excepcionais em algo. Isso pode significar que pessoas talentosas são naturalmente atraídas por desafios que exigem dedicação, ou que o próprio ato de se esforçar transforma alguém em uma pessoa melhor. Além disso, implica que o esforço é um caminho para o desenvolvimento pessoal e profissional, ajudando indivíduos a se tornarem os melhores em suas respectivas áreas. Em resumo, a frase enfatiza que empenhar-se não apenas leva ao sucesso, mas também é uma característica definidora das pessoas que se destacam, encorajando a ideia de que, ao se dedicar e trabalhar arduamente, qualquer pessoa pode aspirar a se tornar uma das melhores em seu campo. Pensamento 5. Quando a velhice chegar, a aceite e a ame. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos anos, estes ainda reservam prazeres. A frase de Sêneca oferece uma visão positiva e acolhedora sobre o envelhecimento. Ele sugere que a velhice deve ser recebida com aceitação e amor, ao invés de resistência ou medo. Ao aceitar e amar essa fase da vida, é possível descobrir os prazeres únicos que ela oferece. Sêneca destaca que, ao longo dos anos, mesmo à medida que o corpo e a vitalidade física declinam, a vida pode se tornar mais doce. Isso pode ser atribuído à sabedoria adquirida, à capacidade de apreciar mais profundamente as experiências simples e significativas, e à liberdade de viver de acordo com os próprios valores, sem as pressões das ambições juvenis. Ele também enfatiza que, mesmo nos anos mais avançados, ainda existem prazeres a serem desfrutados. Isso reflete uma visão estoica de encontrar contentamento e valor em todas as fases da vida, independentemente das circunstâncias externas. A perspectiva de Sêneca encoraja uma aceitação serena do envelhecimento, vendo como uma parte natural e rica da experiência humana, cheia de oportunidades para crescimento interior e apreciação dos prazeres que a vida ainda tem a oferecer. Pensamento 6. A frase: deixarás de temer quando deixares de ter esperança. Sêneca sugere uma ligação entre esperança e medo, destacando como ambos podem estar interligados. A ideia é que a esperança, muitas vezes vista como algo positivo, pode também gerar medo, pois quando esperamos por algo, também tememos não alcançá-lo ou perdê-lo. Ao deixar de ter esperança, a implicação é que se abandona a expectativa de um resultado específico, o que, por sua vez, elimina o medo associado à possibilidade de não alcançar esse resultado. Sem a esperança de que algo aconteça, não há motivo para temer que isso não se concretize. Essa perspectiva pode ser interpretada como uma forma de alcançar paz interior e equanimidade, aceitando a realidade como ela é, sem se apegar a expectativas ou resultados desejados. Em um contexto estoico, isso reflete a ideia de focar no presente e aceitar o que está fora do nosso controle, reduzindo assim o sofrimento causado por expectativas não atendidas. Pensamento 7. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. A frase sugere que, sem um objetivo ou direção clara, qualquer esforço ou recurso disponível pode parecer inútil ou ineficaz. Em outras palavras, se você não sabe para onde está indo, não importa quais oportunidades ou circunstâncias favoráveis surjam, elas não poderão ser aproveitadas de maneira eficaz. Essa metáfora marítima destaca a importância de ter metas e propósitos definidos na vida. Com um destino claro, é possível tomar decisões informadas e utilizar os recursos de maneira eficiente para alcançar seus objetivos. Sem isso, mesmo as condições que poderiam ser vantajosas acabam sendo desperdiçadas, pois não há um caminho ou resultado específico a ser alcançado. A frase enfatiza a necessidade de planejamento e direção, seja em projetos pessoais, profissionais ou na vida em geral, para que se possa realmente aproveitar as oportunidades e superar os desafios que surgem ao longo do caminho. Pensamento 8.
Justamente aquelas coisas que provocam mais medo são menos temíveis. Sêneca sugere que muitas vezes os nossos medos são exagerados, em relação à verdadeira ameaça que uma situação ou coisa representa. O que provoca mais medo em nós tende a ser mais assustador na imaginação do que na realidade. Essa ideia pode ser entendida como um convite à reflexão sobre a natureza do medo, e como ele pode distorcer nossa percepção. Quando enfrentamos diretamente aquilo que tememos, frequentemente descobrimos que a realidade não é tão assustadora quanto imaginávamos. O medo tem a capacidade de amplificar os riscos e perigos em nossa mente, mas quando analisamos a situação de forma racional e objetiva, percebemos que ela é menos ameaçadora do que parecia. A frase encoraja a enfrentar os medos, destacando que a compreensão e a experiência direta podem reduzir a sensação de ameaça. Essa abordagem pode levar a uma maior coragem e resiliência, nos permitindo lidar melhor com desafios e incertezas. Pensamento 9. A frase: quando não podemos corrigir alguma coisa, o melhor a fazer é saber suportá-la. Sugere uma abordagem pragmática e resiliente diante de situações que estão além do nosso controle. Ela enfatiza a importância de aceitar as circunstâncias imutáveis e desenvolver a capacidade de lidar com elas de maneira saudável. Reconhecer que nem tudo pode ser mudado ou corrigido é um passo importante, pois muitas vezes gastar energia tentando alterar o que não pode ser mudado leva à frustração e ao desgaste emocional. Saber suportar uma situação implica desenvolver resiliência, ou seja, a capacidade de lidar com dificuldades e adversidades de maneira eficaz, mantendo a calma, a paciência e a força interior. A frase sugere que, em vez de focar no que está fora do nosso controle, devemos concentrar-nos em como reagimos a essas situações, o que pode incluir ajustar nossas expectativas, mudar nossa perspectiva ou encontrar maneiras de minimizar o impacto negativo. Ao aprender a suportar o que não pode ser corrigido, podemos crescer em termos de maturidade emocional e sabedoria, levando a uma maior paz interior e satisfação, mesmo em face de desafios. Em resumo, a frase encoraja a prática da aceitação e da resiliência como estratégias para lidar com as inevitáveis dificuldades da vida, promovendo uma abordagem mais equilibrada e serena, diante do que não podemos mudar. Pensamento 10. O que você pensa de si mesmo é muito mais importante do que o que os outros pensam de você. A frase destaca a importância da autoestima e da autopercepção em relação à influência externa das opiniões alheias. A ideia central é que a maneira como nos vemos e nos valorizamos tem um impacto mais significativo em nossa vida e bem-estar do que as opiniões que outras pessoas possam ter sobre nós. Quando temos uma visão positiva e confiante de nós mesmos, somos mais capazes de enfrentar desafios, tomar decisões alinhadas com nossos valores e viver de forma autêntica. Essa autoconfiança nos fortalece contra críticas e julgamentos externos, que podem ser baseados em percepções superficiais ou incompletas. Por outro lado, se dermos mais importância ao que os outros pensam, corremos o risco de nos tornar excessivamente preocupados com a aprovação externa, o que pode levar à insegurança e à perda de nossa identidade pessoal. Portanto, a frase nos encoraja a desenvolver uma autopercepção sólida e positiva, valorizando nossas próprias opiniões e sentimentos acima das opiniões dos outros, promovendo assim uma vida mais autêntica e satisfatória. Assim, concluímos nossa jornada pelas palavras de Sêneca, carregando conosco a sabedoria e os ensinamentos que ele nos deixou. A filosofia estoica nos inspira a cultivar serenidade, autocontrole e propósito, e nos lembra que mesmo em meio às adversidades, é possível encontrar sabedoria e força interior. Obrigado por acompanhar, e até a próxima!